Marcos 16:1. Diz assim: passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Embalsamar quem, irmãos? Versículo número 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. E elas diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, porque a pedra era muito... Então olha aqui, esse tipo de túmulo que o Senhor Jesus foi colocado, não é que nem esse que você vê hoje, assim, cava um buraco, coloca o corpo, joga a terra, ou aquele negócio de gaveta, né? Não era bem assim. Essa de Jesus era mais ou menos, tinha a caverna lá, eles cavam, faziam dentro da caverna um negócio, colocavam uma grande pedra que fechava a entrada do túmulo. As mulheres queriam ir até lá e falavam: mas quem é que vai remover a pedra para nós? Quando elas chegam lá, elas se surpreendem com algo. O que tinha acontecido? A grande pedra já estava removida. Versículo de número 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Elas ficaram como? Surpreendidas, e não é para menos, né, irmão? Você vai lá no cemitério, você vê um cara vestido de branco lá, né? Não é para menos. O negócio é que elas entraram dentro do túmulo. Quando elas entram dentro do túmulo, esse jovem lá vestido de branco, elas ficaram com medo. Nada fora do comum, irmãos. Verso número 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele diz assim: ele ressuscitou. Tem uns irmãos aí que entendeu aí. Ele ressuscitou, mas não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Verso 7. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá vereis como ele vos... Amém. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu creio que você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, não é? Então peça ao Senhor, peça a Ele que fale com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Oramos, Pai, porque nós somos famintos pela Tua palavra. Senhor Jesus, nós estamos aqui para sermos pelo Senhor alimentados. Fale conosco, Jesus. Nos abençoe, edifica as nossas vidas. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Tira toda a dureza do nosso coração, Pai. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A palavra que eu quero ministrar aos irmãos hoje é a respeito de um Deus que não desiste de amar você. Os irmãos não entenderam aí. Você vai falar assim para quem está no salão, mas com empolgação, falar assim: Deus não desiste de amar você. Ele deu pelo menos um amém depois dessa aí? Ele deu um amém aí? Amém, isso é um bom sinal. Nós vamos falar a respeito de um Deus que não desiste de nos amar, irmãos. É onde nós nos perguntamos: que amor tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito é esse? Amar um ser como eu, sendo eu quem sou, fazendo eu o que faço. E quando nós estamos aqui adorando o Senhor hoje, nós estamos cantando aquela música lá, pra ser... Calma, não vou cantar tudo não, irmãos. Irmãos, que música poderosa. O Senhor ressuscitou, irmãos. Esse Deus a qual nós servimos hoje, Ele morreu por nós há 2000 anos atrás. Ele não permaneceu morto, mas ao terceiro dia Ele foi lá e ressuscitou também por mim e por você, irmãos. E Ele não desistiu de amar. Eu quero falar especificamente hoje a respeito da vida de Pedro, o apóstolo Pedro. Ele servindo o Senhor. Algumas especificações a respeito de Pedro. Ele era filho de Jonas. Em alguns lugares você lê assim falando Pedro, em alguns Simão,
Simão Barjonas. E quem era Simão Barjonas? Era Pedro. Simão, filho de Jonas. Barjonas. Bartimeu, filho de Timeu. Esse Pedro, que o Senhor colocou nele esse nome de Pedro, né, que significa pedra, ele achava que ele era uma grande rocha, mas ele era só uma pedrinha, irmãos. Ele achava que ele era muito poderoso. Ele era um dos discípulos de Jesus, um dos líderes da igreja, talvez um dos apóstolos mais conhecidos entre os 12, que se fosse perguntar para você, fala o nome dos 12 discípulos de Jesus, com certeza de Pedro você lembraria. Foi um homem, sim, irmãos, muito importante. Agora, mesmo sendo um homem muito importante, ele não deixou de ser um homem. Ele nunca foi perfeito. Ele nunca foi um homem nota 10, mesmo ele pensando assim. Então olha aqui, sabe você, com esse monte de defeito que você tem, com as coisas que você faz e as coisas que você deixa de fazer, Deus não cansa de amar você. E isso, irmãos, às vezes gera dentro de nós assim uma indignação conosco mesmo. É esse constrangimento de pensar, Deus, Ele não cansa de amar, de me amar. Ele não cansa de amar a minha vida. Ele não desiste de amar uma pessoa como eu. Por quê, irmãos? Os discípulos, quando o Senhor Jesus foi pego, todo mundo, perna para quem te quer, cada um por si, filho. Deus por todos, vamos cada um para um lado. Sumiram tudo. E quando o Senhor Jesus ressuscita, Ele deixa lá um recado com o anjo. E Ele diz assim, fala para os discípulos que eu fui adiante dele, fui na frente deles lá para Galileia. Assim como ele já tinha dito. Avisa os discípulos e avisa Pedro também. Porque eu não desisti de amar eles. Às vezes você desiste de amar, irmãos, a pessoa porque ela deixou de dar bom dia para você. Meu Deus. Você desiste de amar a pessoa porque ela confronta você e fala para você às vezes que você não gosta de ouvir. Não gosto mais, não quero mais amizade. Ela criticou você, ou falou de você pelas costas, acabou o amor. Não quero mais contato. Eu perdoo, só não quero perto de mim. E às vezes com coisa tão pequena, irmãos. E a forma como nós vivemos, a forma como nós tratamos o nosso Deus e seguimos a palavra de Deus, se Deus fosse você, a gente estava enrolado, irmão. Por isso a gente tem que levantar a mão para o céu e falar assim, graças a Deus, só o Senhor é Deus. Porque se você fosse Deus, irmão, não tinha mais ninguém. Você fala, não, esse irmão aqui eu já dei umas 10 chances para ele. Esse aqui eu não dou mais chance não. Você vai lá para o inferno agora que eu não quero mais saber de você. Mas não, Deus já deu muito mais para você. Porque Deus não se cansa de amar você. Aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes você cansa de amar você mesmo. Às vezes você se torna uma pessoa tão insuportável que nem você suporta você. Às vezes você se torna uma pessoa tão errante que você fala, mas o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou aprontando? O que eu estou fazendo? Esse não é o caminho que Deus tem para mim. Esse não é o chamado que Deus tem para mim. Você passa a odiar você se olha no espelho e não se reconhece. Você não se enxerga você mesmo. E além de ter restrição com todos, passa a ter restrição consigo mesmo. Mas nem assim Deus deixa de amar você. Sabe quando você fala, não quero mais Deus, estou a fim de Deus. Eu estava pensando nisso esses dias. Às vezes, irmãos, a gente vai evangelizar alguém e a pessoa fica mais ou menos assim, irmão, dá uma chance para Jesus. Dá uma oportunidade para o Senhor. Dá mais uma chance para servir a Deus. Irmão, quem precisa de uma nova chance é você, não é ele não. E às vezes a gente fica trocando esses papéis aí. Não é você que está dando uma chance para Jesus estar aqui hoje não, irmão. É Deus que está dando mais uma chance para você. E não o contrário. Não, eu estou indo lá porque eu vou dar mais uma chance para servir o Senhor. Você acha que Ele está precisando de você, irmão? Ele continua sendo Deus. E um grande Deus, e um bom Deus. Mas Ele deu essa chance para você.
Ele deu essa oportunidade para você ser um discípulo, para que você o ame. Como Ele te ama? Não, porque você nunca vai amar Ele dessa forma. Nunca. Mas para que você ame Ele, para que você sirva Ele e para que você viva para a glória de Deus. E eu quero falar para vocês a respeito de algumas coisas, alguns degraus que Pedro desceu na vida dele. Por que Pedro, irmãos, foi parar onde ele parou? Olha aqui para mim. Quando o Senhor chamou Pedro, estava lá, Pedro deixou tudo. Sabe quando você canta essa musiquinha assim, para onde eu irei? Eu já esqueci outra palavra. Para onde eu irei? É isso aí. Aí tem aquela parte que fala assim que eu botei. Eu coloquei fogo lá nas carroças. Eu afundei meus barcos. Foi mais ou menos isso que Pedro fez. Pedro, olha aqui, irmão. Você deixou tudo para servir o Senhor. Tudo para servir a Deus. É um homem que andou com o Senhor Jesus durante 3 anos e meio. Aí você para e pergunta: como é que esse homem chegou onde ele chegou? Por que ele desceu tão longe? Por que ele se distanciou tanto do Senhor? Eu quero falar algumas coisas dessas, talvez você enxergue isso em você mesmo. A primeira coisa, a primeira degrau que Pedro desceu é uma confiança exagerada em si mesmo. Se você está no livro de Marcos, só volta uma folha lá no capítulo de número 14, talvez 2, depende da sua Bíblia aí. 14, versículo de número 31. Olha aqui, Pedro falou assim: Senhor, eu vou te servir. Sabe aquele negócio assim? Tamo junto, conta comigo, que daí vier. Pode contar comigo. O Senhor olha para ele, versículo de número 31, e diz assim: Jesus tinha dito para ele assim: você vai me negar hoje. Você não vai me negar uma vez, você vai me negar 3 vezes. Versículo de número 31. Mas ele insistia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. Assim todos disseram. Você entendeu, irmão? O que Pedro fala para Jesus? Jesus fala assim: Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes antes que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. Mas ele fica insistindo com veemência. Em outras palavras, Jesus, você está errado. Se for preciso, eu vou morrer pelo Senhor. Não levanta a mão aqui não, viu, irmão? Em nome de Jesus. Deixa eu perguntar: você teria coragem de morrer por Jesus? Será? Morrer pela causa do Senhor? Alguns não. Alguns não têm coragem de deixar o Faustão para assistir o culto. Você acha que uma pessoa dessa morreria por Cristo, irmão? Morreria? Nunca! Nunca morreria pelo Senhor. A vida cristã que você vive, você pode responder isso. Será que você morreria pelo Senhor? Pedro disse: se for preciso. Senhor, pode escrever. Pode escrever com assim. Isso aqui é a versão Rafael Alencar. Pode escrever. Eu morro. Se for preciso, eu morro. Eu estou contigo até o final. Se eles matar você, vai ter que me matar também. Isso é um cara rochedo, irmão. Você não gosta, você não queria estar com um cara desse do seu lado? Pro que der e vier? Você gostaria de estar com quem fala isso. Eu prefiro estar com quem vive isso. Porque falar, irmão, muita gente fala isso. Tem gente que não tem a noção. E Pedro não tinha essa noção. Qual que era a cabeça dele? Morro na hora que vim aqui, nós vamos morrer tudo junto, pela causa, até o final. Lá em Mateus 26, não precisa abrir, vai ser o mesmo versículo só no outro evangelho, 26, 35, diz assim: disse Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. Você não está lendo? Dá para te perguntar. Lucas 22, 23: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Irmão, isso é uma declaração.
Você vê ele falando isso no Evangelho de Mateus, você vê ele falando isso em Marcos, você vê ele falando isso em Lucas. Falou: Senhor, se for para a prisão, nós vamos junto. Senhor, se for para morrer, nós vamos morrer junto. Mas sabe o que Pedro tinha? Pedro, ele tinha essa confiança exagerada em si mesmo. Sabe uma pessoa que você tem que desconfiar, irmão? Não é do seu cônjuge, não é dos seus filhos, não é do teu vizinho, não é do teu amigo de trabalho. A pessoa que você tem que desconfiar de você mesmo. A pessoa na qual você não pode depositar toda a confiança é em si mesmo. É naquela pessoa que você olha no espelho e diz: estou de olho em você também, meu cara. Está de olho em mim, eu estou de olho em você também. Porque nós não podemos confiar tanto em nós mesmos. Pedro, irmãos, estava fora de si. Olha a confiança que ele tinha em si mesmo. Se for preciso, eu morro. Mais à frente, quando o galo canta pela terceira vez, diz que Pedro caiu em si. Se ele caiu em si, ele estava fora de si. Confiança exacerbada, confiança exagerada. Assim como o filho pródigo. Diz que o filho pródigo, quando cai em si, ele faz o quê? Eu vou voltar lá para casa do meu pai. Estava fora de si quando disse que ia sair. A confiança. Eu nunca abandono o Senhor. Eu nunca vou errar. Eu sou um anjo, um arcanjo. Tem um negócio nascendo nas minhas costas. Eu acho até que é uma asa. Mal saber que é só uma espinha que está lá. E o que você precisa, irmãos, é desconfiar. Ficar de olho em você. Em vez de você vigiar o outro, vigia a si mesmo. Eu preciso me vigiar. Se eu estou no caminho correto, se eu realmente estou fortalecido na fé, se eu estou pronto para dar um testemunho a respeito de Cristo. Esse foi o primeiro erro de Pedro, irmãos. Essa confiança que ele tinha em si mesmo. Eu sou o cara, pode confiar. Eu sou o fera. Eu sou o supra-sumo. Eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou bom. Engraçado, irmãos, que a segunda coisa que ele erra, ele se considera melhor que os outros. Quando ele diz, nós estamos ainda lá no versículo de número 31, diz assim: mas ele insistia com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim todos disseram. 14:29, irmãos, melhor, disse assim: disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E talvez uma outra tradução melhor para vocês seja assim: Senhor, ainda que todo mundo aqui te abandone, eu jamais. Tamo junto. Fechadão, Jesus. Você pode contar comigo até o final. E ele ainda fala assim: ó, eu não confio nesses caras não. Eu só posso falar por mim. Já viu gente falando assim? Eu não posso falar pelo povo não, eu falo por mim. Pode contar comigo. Irmão, essa pulguinha fica atrás da minha orelha quando essa pessoa fala isso. Porque Pedro se achava o quê? Melhor que os outros discípulos. Talvez ele deve ter pensado assim: esse tal de Judas aí, eu estou desconfiado dele, viu, Jesus? Esse camarada não está me cheirando bem. Mas eu, Senhor, ainda que todo mundo aqui se escandalize, ainda que todo mundo aqui te abandone, Senhor, eu jamais. E às vezes você está aqui e fica se achando superior. Irmão, desce um pouquinho, pelo amor de Deus. E quanto mais você sobe, maior vai ser o tombo que você vai ter na sua vida. Aprenda o princípio da piedade, da humildade em servir o Senhor. Sem isso você não vai para frente, sem isso você não chega longe. Mas Pedro não, ele se considerava maior e melhor que os outros discípulos de Jesus. Mateus 26:33 diz: ainda que venham ser pedra de tropeço para todos, nunca será para mim. Senhor, ainda que todo mundo aí deixe de gostar do Senhor, eu nunca vou deixar. Nós vamos junto. E daí que é. Você já teve alguém que falou isso para você já, irmão? E não deu 6 meses, você nunca vai ver a cara dessa pessoa? Ou não passou muito tempo, ela aprontou com você? Mas sabe onde está o maior erro? Era dessa confiança exacerbada que aquela pessoa tinha.
É em você não desconfiar nem de você mesmo nem do outro. É aquela confiança total. Em pensar em ser melhor, em achar que é melhor. Olha aqui, irmãos. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, amém? Isso a todos. Mas isso não quer dizer que você é melhor que ninguém. Pastor, eu estou todo culto de domingo aqui na igreja, né? Tem um irmão aqui que eu só vejo ele de 15 em 15. Então eu acho que... Não, irmão, desce um pouquinho mais aí, em nome de Jesus. Você não é melhor que ninguém. Porque todos nós precisamos e necessitamos é da graça do Senhor. Esse foi o segundo degrau que ele desce. Essa confiança exagerada em si mesmo, ele achar que ele era melhor que outros. E uma outra coisa, ele foi incapaz de orar e vigiar na hora crucial da vida. Isso eu quero que você abra. Pega a sua Bíblia lá em Mateus 26. Se achar, você dá um amém para saber que você está comigo aqui na igreja ainda, viu, irmão? Mateus 26. Amém. Versículo de número 40. Aqui tem a última ceia, o Senhor faz a última ceia com os discípulos. O Senhor vai lá, avisa Pedro que Pedro vai trair. Jesus vai ao Getsêmani para orar, leva discípulos. Versículo de número 40. Diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os, como, irmão? Dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... Quando a gente deixa, irmão, de vigiar, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa a nossa dependência de Deus, sabe o que a gente faz? A gente desce mais um degrauzinho. E para subir, irmão, esse degrau parece que é grande. Parece que ele tem quase 30 centímetros. É uma luta para conseguir subir. E ele estava nessa situação, se achando confiante, superior. E porque chega naquele nível, não preciso mais orar não. Conheço a palavra, conheço as escrituras, eu sirvo o Senhor, eu coloco o louvor no carro, eu coloco uns louvores aqui em casa. Isso não é oração. E quando você deixa de vigiar, quando você deixa de orar, quando você vai se distanciando do Senhor, você vai descer mais degrau. O Senhor chega nele lá e fala: nessa hora tão importante, você não pode vigiar comigo uma hora. O Senhor Jesus passou a noite orando, ele queria que seus discípulos estivessem lá orando com ele. Sabe o que eles vão fazer? Estou cansado, vou dormir. E dorme. Conhece alguém assim, irmão? E o que a gente precisa é não deixar de orar, nem deixar de vigiar, para que você não venha cair em tentação. Fala assim por montão só: não deixe de orar, não deixe de vigiar, para que você não caia em tentação. Ele deu amém para você? Deu amém atrasado não vai não, irmão. É na hora. A gente não pode. A batalha, irmãos, a qual nós estamos é grande, é longa. Essa labuta que nós estamos, a gente não pode parar. Tem gente que fica, não, uma semana sem orar, 15 dias sem orar. Você não vai se fortalecer na fé. Aí passa uns dias, vai chegar lá na sala: pastor, eu estou me sentindo tão desanimado. Qual foi a última vez que você orou? Ele nem sabe te responder. Você não vai ser só fortalecido aqui na igreja, irmãos. Você não vai ser fortalecido só entrando na sala sendo aconselhado. Você vai ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder é lá. Nós fortalecemos a nossa fé, o nosso espírito, é quando nós buscamos ao Senhor. Isso é tão necessário para você, irmão.
Olha aqui o alerta que Deus está dando para você. Não desça mais degraus. Não deixe de orar ao Senhor. Não deixe de vigiar nas horas necessárias. E falar assim, não, eu estou bem. Irmão, algumas pessoas eu fico assim, essa pessoa estava bem. Ela já está desse jeito assim, foi tão rápido. Ela não desceu o degrau, ela caiu e saiu rebolando. Foi um depois do outro assim, ó. Ela não desceu um, outro. Não, é de uma vez. E isso aqui talvez seja uma das coisas mais importantes para nós e para o fortalecimento da nossa fé. Escuta esse clamor aqui, irmão. Não deixe de orar. Não deixe de orar. Ah, pastor, é que eu fico muito só. Ore em pé. Ore em pé. Ah, não é que eu gosto de orar deitado. Ah, você vai orar deitado e não quer dormir? Não, pastor, eu me ajoelho lá no pé da minha cama, eu acabo debruçando, cochilando. Ore em pé. Escuta o clamor aqui, irmão. Não deixe de orar. Eu não estou falando para você aqui, ó, fique lá a noite inteira, nas madrugadas. Não. Ore. Ore. E fala, Senhor, Pai, me fortaleça. Senhor, fortaleça a minha fé, fortaleça o meu espírito. Eu não quero, Senhor, ir degringolando a minha fé, perdendo a minha fé. O Senhor se esvaindo com a Tua presença de mim, mas eu quero estar cheio. Para isso, irmãos, a gente não pode deixar de orar. E nos momentos cruciais, vigie, irmão. Vigie, porque o tentador está aí. E ele vai tentar você. Uma outra coisa, a respeito de Pedro. Pedro perdeu o controle emocional. Quando chega Judas Iscariotes, dá um beijo no rosto de Jesus, Rabi, mestre. Daqui a pouco vem os soldados, pega Jesus. O que Pedro faz, irmão? Puxa a peixeira e fala que não. Pensa, irmão, o cara já estava 3 anos e meio andando com Jesus, mas a espada estava com ele ainda. E ele puxa e, ó, corta a orelha lá do servo do sumo sacerdote. Perde o controle. Ele já surta. Ele não entendeu qual era o propósito do Senhor Jesus ainda. Que o Senhor Jesus precisava morrer, precisava ser sacrificado. E nisso o Senhor deve ter olhado para a cara de Pedro e falado assim, você não entendeu nada, cara. Ele vai lá, cola a orelha do camarada de novo. E isso às vezes acontece conosco. Não, pastor, é que a raiva tomou conta de mim. Irmãos, olha aqui. O Espírito Santo de Deus está sobre você. O Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele nos dá fruto. São os frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito têm que se manifestar na sua vida. Sabe? Você tem lá seu cônjuge. Cônjuge briga de vez em quando, irmão? Só de vez em quando, pastor. E algumas pessoas vai lá, perde o controle e acha que fora do controle tem um negócio assinado, tipo, posso falar o que eu quiser, que eu estou fora do controle. Estou fora de controle, posso fazer o que eu quiser. Olha o dedinho aqui. Note. Se o Espírito Santo de Deus está sobre você, você tem que ter um fruto do Espírito, tem que ter algo chamado assim, domínio próprio. Eu tenho que saber como eu tenho que agir. Eu tenho que saber como me portar. Eu tenho que saber quem é o outro aqui. Quando você perde o controle das suas próprias emoções e deixa que as suas emoções controlam você, você vai se destruir. Quando você deixa a raiva, o ódio, a vingança tomar conta de você, não é mais você que controla, mas as suas emoções controlam você, acabou. Hoje eu estou de mau humor, não me dá bom dia não. A gente é assim, irmão. Se falar comigo, as mulheres, uma semana no mês, elas estão desse jeito também. Eu já falei com a minha esposa, eu falei assim, amor, você tem que controlar as suas emoções, não deixa as suas emoções controlar você, isso não é de Deus não. As emoções estão tomando conta, toma um chocolatinho aqui, dá uma amansada aí. Você não pode deixar as emoções tomar conta, irmão, porque se a emoção tomar conta de você, você perde o controle.
Uma outra coisa a respeito de Pedro, mais um degrau que Pedro desceu. Pedro seguia Jesus, mas disse que teve um certo momento que Pedro só seguia Jesus de longe. Eita, Mateus 26, 58, se você ainda estiver aí comigo. Mateus 26, 58, a parte A diz assim: mas Pedro o seguia de... Eu ia falar para você perguntar por irmão estar do seu lado, mas eu fico com medo da resposta que você pode ouvir, irmãos. E eu vou perguntar para você, mas não precisa responder para mim também não. Você segue Jesus de pertinho assim? Lado a lado? Ou você está seguindo Jesus só de longe só? Pedro, aqui, o Senhor já tinha sido pego, o Senhor tinha sido preso, estava sendo julgado. E onde Pedro estava nessa hora? Senhor Jesus, eu estou contigo, até na hora da morte. Mas sabe qual foi o grande problema de Pedro? Pedro queria seguir Jesus, mas ele queria seguir Jesus de longe. E quem segue Jesus de longe não é discípulo. Para você ser discípulo de Jesus, para você ser discípulo do Senhor, você precisa estar perto. Aprende quem está perto, aprende quem anda junto, aprende quem está junto todo momento e toda hora. Mas Pedro, nesse período da sua vida, ele seguia Jesus. Eu sigo Jesus de longe. Sabe o que é aquele que segue Jesus de longe? Ele vem para a igreja só no dia que ele tiver fim. Isso aqui ele segue Jesus de longe. Ele vai para a cela se não tiver mais nada para fazer. Porque se tiver, ele vai. Isso é seguir Jesus de longe, irmão. Jesus quer que você siga Ele, mas Ele quer que você siga Ele de perto. Ser um discípulo, irmão, andando junto, andando próximo ao Senhor. Eu vejo o Senhor lá, ó, Ele está andando lá, eu estou olhando, estou acompanhando os olhos dele aqui. Mas isso não é ser discípulo. Você quer seguir Jesus, irmão? Quer ser um servo do Senhor? Quer ser um discípulo do Senhor Jesus? Não dá para servi-lo de longe. Eu quero servir o Senhor, eu quero seguir o Senhor, eu quero ser um discípulo do Senhor, mas eu não vou ser discípulo dele, seguir ele de longe. Pedro seguiu, e esse foi mais um degrau. Sabe, irmão, quando você faz aquelas coisas assim, ó, eu estou servindo Jesus, mas não é como antes. Assim, eu vou assim, né, de vez em quando, estou com muita vontade, não sei o quê. Você seguir Jesus de longe, irmão. Quando você começa a andar por esse caminho, é degrau que você está descendo. Ei, para de descer. Seguir Jesus de longe não vai dar certo. Seguir Jesus de longe não vai te ajudar. É mais uma coisa que Pedro fez. Pedro se assentou lá na roda dos escarnecedores. Vá comigo lá em Lucas agora. Lucas, no capítulo de número 22. Lucas 22. Você está comigo aí ainda, amém? Amém. Lucas 22. Amém. Versículo de número 54. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando se acendeu um fogo no meio do pátio, e junto se assentaram, Pedro tomou lugar entre... Olha aqui. Entre eles quem? Entre aqueles que pegaram Jesus. Entre aqueles que queriam ver a morte de Jesus. Entre aqueles que não se importavam com o que iria acontecer com Jesus. E quando você passa a seguir Jesus de longe, se você está longe do Senhor, se distanciando do Senhor, você está se aproximando de alguém, você pode ter certeza disso. E Pedro começou e foi lá e se assenta lá na roda dos escarnecedores, daqueles que queriam acabar com o Senhor. Quando você começa a seguir Jesus de longe, irmão, sabe o que aparece?
aquele seu amigo lá que nem de Jesus ele quer ouvir. Ele vai aparecer. Vamos dar uma saída aí, a passear, espalhar a mente, vamos dar a volta, ser feliz, mas é jovem, tem que sair. Aí você está cheio, você está mal, você está com problema, fala, eu já sei que você precisa de uma gelada. É esse tipo de amigo que você quer. E esse tipo de amigo é aqueles que escarnecem do Senhor, que escarnecem de Jesus. E andar longe do Senhor te leva para perto de gente como essas aqui. Pedro, andando com esse povo, a consequência foi uma só: anda longe do Senhor, se aceita com aqueles que querem o mal de Jesus, que não se importam com Jesus. E Pedro vai lá e nega o Senhor. Vá comigo lá no Evangelho de Marcos. Aqui está Mateus, mas não é o nome de Marcos. Marcos, capítulo, deixa eu ver se é o 14. Pronto, Marcos 14, 66. Diz assim: estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Vendo que Pedro se aquentava, lembra que Pedro estava se esquentando na fogueira com quem? Com os que tinham prendido Jesus. Ela fixou os olhos e ela disse: tu também estava com Jesus Olha aqui, irmão, o que isso significa? Pedro até seguiu Jesus, mas ele seguia Jesus como? De longe. Acender a fogueira, isso é madrugada. Ele vai para perto da fogueira, porque ele quer se esquentar. Chega uma das criadas, olha para ele e fala: te conheço, cara. Você estava com aquele tal de Jesus o Nazareno. O que isso significaria, irmão? Se ele diz que sim, o que estava acontecendo com Jesus? Estava lá dentro, sendo julgado, apanhando na cara e sendo cuspido. Era isso que estava acontecendo com Jesus naquele momento. Se ele diz que sim, o que ia acontecer com ele? A mesma coisa. E o Senhor tinha dito para ele que Pedro iria negar quantas vezes, irmãos? 3. Versículo de número 68. Mas ele negou. Aqui está a primeira vez, dizendo: eu não o conheço, eu não compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E o galo ia cantar quantas vezes, irmãos? 2. Mas Pedro iria negar 3. Então vai lá, Pedro vai lá, nega: eu não conheço esse cara. Pensa, irmão, olha aqui, eu não conheço. Quem é esse tal de Jesus aí? Aquele negócio de João Sebrado, nunca nem vi. Sei nem quem é esse tal de Jesus. E o galo canta a primeira e diz assim: e a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mulher, benção, né, irmão? Essa daqui é uma maravilha. Ela não desistiu do cara, não. Ele disse o quê? Eu não conheço, eu nem compreendo o que você está falando. Você está doido, eu sei que é esse tal de Jesus. Mas o que ela faz? Ela não se contenta com isso. Sabe o que ela faz? Ô galera, vem aqui, presta isso aqui em mim. Tá vendo esse camarada aqui? Ele é um deles. Ele olhando pra cara daquela mulher: eu vou te matar. Versículo de número 70 diz assim: mas ele outra vez, agora é a segunda vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram: verdadeiramente é um deles, porque você também é um galileu. Agora olha aqui, a mulher começou a convencer o povo. Pedro primeiro nega, quando a mulher fala isso para todo mundo, mas depois o pessoal insiste. Fala: você é um deles sim, você é um galileu. E agora está a tropa inteira
olhando para Pedro, e agora qual é a saída? Versículo de número 71. Ele, porém, começou a praguejar e jurar: eu não conheço o homem de quem falais. O que é praguejar, irmão? Que eu caia morto aqui agora se eu estiver mentindo. Você já mentiu, já falou isso, já mentiu, irmão? Fala a verdade. Eu juro pela minha mãe mortinha. Se fosse depender das suas juras, sua mãe já tinha morrido umas 10 vezes, irmão. E ele começou a praguejar, daquele tipo que cai um raio na minha cabeça agora se eu estiver mentindo. Isso é praguejar. Jogar praga contra si mesmo. Talvez a praga daquela época fosse outra. Estou falando para ilustrar para os irmãos. Do tipo, que eu pegue uma lepra e que eu morra aqui, que eu caia duro se eu estiver mentindo. Esse era o pensamento de Pedro. E ele começa a praguejar e jurar: eu não conheço esse homem de quem falais. Eu nem compreendo o que vocês estão falando. Eu não conheço esse homem de quem? Pensa, irmão, você é Jesus agora. O camarada falou o que para você algumas horas atrás? Tamo junto, Jesus. Se for para ser preso, vai ser preso. Se for para morrer, não vai morrer. O Senhor Jesus olha para a cara dele e fala assim: hoje você ainda vai me negar 3 vezes. E ele diz o quê? Você está errado, Jesus. Você não me conhece, não. Você está falando desses caras. Eu sou Pedro. Eu sou pedra. Eu sou cabra-homem. Eu sou homem de uma palavra só. A minha palavra é que nem uma flecha. Ela vai e não volta, não. Versículo de número 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Isso aqui, irmãos, foi o que aconteceu com Pedro, para que ele descesse os degraus. Olha aqui para mim, irmão. O maior perigo é você estar nessa escadaria e não estar subindo. É estar descendo. Descendo e se distanciando do Senhor. Descendo e indo para longe de Deus. Mas o Senhor foi lá e restaurou a vida de Pedro, irmãos. Às vezes você já estava aí na sua cadeira. No dia que eu chegar no céu, eu vou pegar esse cara. Eu vou falar para como você teve coragem de fazer um negócio desse com Jesus. Sei lá, prometer, falar que tá junto, negar Jesus 3 vezes. Aí Pedro olha para você e fala assim: eu neguei 3, e você? Aí você fala: vamos mudar de assunto, mostra aqui para você. Vamos mudar de assunto, né? Tava brincando, né? Eu queria entrar nesses assuntos particulares seu. Eu sei que Jesus já resolveu a sua vida. Mas o que foi, irmãos? Olha aqui. Que o Senhor fez para restaurar a vida de Pedro. Vamos lá comigo. Primeiro, um olhar compassivo de Jesus. Lucas 22, 60, 62. Lucas 22, 60, 62. Eu vou ler rapidinho por causa do tempo, irmão. Sabe que tem que trazer papel e caneta. Diz assim: mas Pedro insistia: homem, eu não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em... E Pedro se lembrou da palavra que o Senhor Jesus lhe dissera. Olha aqui, nesse texto de Lucas que fala a respeito da negação de Pedro, fala que Pedro lembrou no momento. E quando foi que Pedro lembrou? Quando Pedro nega de novo, ele se vira e ele vê Jesus olhando para ele. Aquele negócio, irmão, na hora ele lembrou. Ele olhou para o rosto de Jesus e lembrou. Jesus falou para ele que ele ia negar. Jesus teve aquele olhar para ele. Quando ele olhou para Jesus, Jesus não fez aquela cara de eu vou pegar você, cara. Aquela cara de coisa ruim. Cara de coisa ruim quem faz é só nós, irmão. Mas Jesus teve um olhar compassivo para Pedro. Quando você está lá longe, irmão, distante do Senhor, sabe o que ele está fazendo? Ele ainda está olhando para você. Ele não tirou os olhos de você.
ele permanece olhando, cuidando, vendo o seu caminho. Aquele olhar, irmão, de pai, o olhar de amor, o olhar restaurador. Esse foi o olhar que o Senhor teve para ele. Uma outra coisa foi as lágrimas de arrependimento que Pedro teve. Nós lemos lá no versículo 72, fala que quando Pedro lembrou, ele caindo em si, ele desatou a chorar. Lá em Mateus 26, 75, fala que quando Pedro saiu dali, ele começou a chorar amargamente. Já chorou amargamente, irmão? Errado, sabendo que errou. Chega diante do Senhor e chora. Fala que quando Pedro caiu em si, ele desatou no choro. Que nem menino, chorando, desesperado. Porque ele lembrou daquilo que ele tinha feito. Daquilo que ele tinha aprontado. Aí eu fico lembrando do Cícero, quando estava falando do Caio. Você falou que ele falou, pai, toma aqui o cinto, um negócio desse aí. Sabia que tinha errado, o Caio tinha aprontado. Cícero falou, se você fizer, vai apanhar. Se você fizer, vai apanhar. Ele foi e fez. Ele veio, pegou o cinto e falou, pai, toma aqui. Pode bater, pai. Eu tô errado. Cícero falou, não teve coragem de bater no menino, não. Não dá nesses vídeos, dá nem coragem. Mas Pedro sai dali e chora. Ele chora amargamente. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado, irmão? Não, se eu nem pecar, eu peco mais. Eu duvido. Às vezes o seu problema, irmão, é que o pecado vai se tornando algo tão cotidiano, tão normal na sua vida, que não tem mais choro pelo pecado, que não tem mais tristeza, que não tem mais quebrantamento, que não tem mais contrição. Por quê? O pecado para você se torna algo comum. Todo mundo peca, por que eu não vou pecar? Mas Pedro lembrou que aquela negação que ele teve para o Senhor fez ele chorar amargamente. Você nega o Senhor direto, irmão. Às vezes você vive como se Cristo nem existisse. Faz só o que te dá na telha. Não quer saber a vontade de Deus. Não se importa com o que Deus pensa. Não se importa com o que Deus quer. Vive uma vida de negação. Mas Pedro caiu em si, graças a Deus. E às vezes o seu problema nessa sua vida de negação não foi negar 3, 30 ou 300. É que você não caiu em si da vida que você vive. E porque você não cai em si, você não percebe o que você está fazendo. Você nem se importa. Aí você nem chora pelo seu pecado mais. Uma outra coisa foi a procura de Jesus. O Senhor Jesus diz assim: diga aos discípulos e a... Eu gosto demais desse versículo 7 de Marcos 16, irmão. Quando... Você sabe que não tinha só Pedro de discípulo, não é verdade? Não eram 12? Depois um foi lá e tirou a própria vida, foi Judas Iscariotes. Mas ainda tinha os 11. E o Senhor fala assim: chama todo mundo. Não foi só assim que ele falou. Chama os discípulos lá e chama Tiago. Não. Chama os discípulos e chama Pedro. Sabe o que tinha acontecido com Pedro, irmão? Presta atenção aqui. Pedro já tinha deixado tudo. Ele deixou tudo para servir o Senhor. E servindo o Senhor agora deixou tudo para voltar lá para trás. Não tem mais nada. Diz no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 23. Ele diz assim: eu vou pescar. O que Pedro era, irmão? Pescador. Para onde ele queria voltar? Para a velha vida. Ele queria voltar lá para os tempos antigos lá. Eu vou ficar pescando nele. Esse negócio de servir o Senhor e ser discípulo não dá para mim não. Eu vou pescar. Um homem que antes, outrora, tinha falado: Senhor, para onde eu vou? Só Tu tem as palavras de vida eterna. Não tem lugar para eu ir não, Senhor. Eu estou contigo até o final. Agora, o que ele está fazendo? Abandonando tudo para voltar de novo. E quantos irmãos, talvez até aqui hoje, com esse coração e esse sentimento de falar o quê? Eu vou jogar tudo para o alto e eu vou voltar a pescar. Eu quero jogar tudo para o alto e voltar a fazer o que eu fazia antes.
Não é isso que o Senhor tem para você. É por isso que Ele chama você pelo nome. E Ele não fala só os discípulos, Ele chama você. Quando eu sei que Ele chama a mim, isso é a restauração. Não dá para eu jogar tudo pro alto e voltar a pescar. Eu não vou jogar tudo pro alto e voltar lá para trás. Ele vai voltar quanto tempo na vida dele, irmão? 3 anos e meio. Seguiu o Senhor 3 anos e meio. O que ele vai fazer agora? Vou voltar a pescar. O que foi esses 3 anos e meio na vida dele que ele está falando? Valeu de nada. Foi para nada. Eu perdi meu tempo. Olha aqui. Servir o Senhor não é perder tempo. Servir o Senhor tem que ser o maior prazer que você tem na sua vida. Na alegria, nas horas difíceis, é em todo o momento em que nós o servimos. Eu não posso mais, agora que a situação está difícil, que as coisas estão complicadas, falar, não, deixa aí, fica vocês aí de discípulo que eu vou voltar a pescar, vai ser minha vida de novo. Não é o que o Senhor tem mais para você. Ele quer que você avance, que você vá para frente, não que você venha regredir. E vamos lá para nós encerrarmos o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21, o último capítulo. Essa aqui é a restauração de Pedro, irmão. Lembra que Pedro, um grande homem de Deus, homem, servindo o Senhor, negou o Senhor quantas vezes, irmão? 3 vezes. João 21, versículo de número 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: pastorei as minhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu, porque o Senhor perguntou pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe respondeu: apacenta as minhas. Quando a gente vê esse jogo de palavras, presta bem atenção aqui, irmão, isso aqui eu quero encerrar. Esse jogo de palavras: tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te. Quando nós lemos aqui no português é amo e amo. Quando você lê no original, que é no grego, irmão, não é amo e amo. O Senhor fala assim para Pedro: Pedro, tu me ágape? Pedro diz assim: Senhor, eu te filéu. Ágape é o amor perfeito. O que é o filéu? É o amor de parente, de amigo. É um grande amor. Mas ele diz assim: Pedro, tu me ágape? E ele diz: Senhor, eu te filéu. E depois o Senhor vai lá e pergunta para ele pela segunda vez: Pedro, tu me ágape? E ele responde: Senhor, eu te filéu. E pela terceira vez o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me filéu? Agora o Senhor pergunta para ele: tu me filéu? E Pedro se entristece com a pergunta de Jesus. Ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. Então agora Pedro não é mais aquele homem soberbo, autossuficiente, confiança exagerada. Senhor, eu te amo mais do que tu me ama. Você não está nem ligado. O amor que eu tenho por você é maior do amor que você tem por mim. Você nem entendeu ainda. O Pedro fala: Senhor, eu te filéu. E agora, irmãos, Pedro é mais uma vez testado. E como que Pedro é testado agora? Porque essas palavras agora é colocada no fogo. Não é relato bíblico, mas a história conta a respeito da morte dos discípulos. Nem todos falam como eles morreram. Mas a história conta que Pedro agora, quando é pego, é preso, é julgado, condenado, ele não nega mais Jesus. Agora ele morre pelo Senhor.
Negar o Senhor não é o maior dos problemas, irmão. O maior dos problemas é não ser restaurado. E quando Pedro é restaurado, ele não volta mais a negar Jesus. E quando Pedro é pego, julgado, condenado para ser morto, você vai morrer igual teu mestre. Nós vamos colocar você numa cruz. Ele fala, numa cruz não. Se vocês forem me matar, vocês me coloquem numa cruz, mas de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Negar o Senhor, irmão, descer os degraus, tudo bem. O que importa é você procurar restauração na sua vida. E quando o Senhor vir e restaurar você e fazer de você agora essa nova criatura, é não voltar a uma vida de negação ao Senhor. Então para que esse negócio de eu vou dar uma nova chance para Jesus. Não, Jesus está dando uma nova chance para você hoje aqui também. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.